Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para acender os faróis da sua jornada rumo ao sucesso, está entrando no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. E, como sempre, muitas coisas boas teremos no programa de hoje. Vamos saber? Olha, hoje o preletor Shinji Takahashi nos convida a ter paz permanentemente. Descubra o segredo de uma vida harmoniosa. O que nós precisamos fazer? Como é que nós poderemos viver para nós não sentirmos cansados? Para nós ficarmos sempre em harmonia com todas as coisas. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Heitor Miyazaki responde: como ajudar um irmão que não consegue se livrar do álcool e das drogas? Ele é convidado do preletor Enio Masaki Hara. Deus não criou nenhum alcoólatra. Não está escrito que Deus criou o alcoólatra. Deus criou todos a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, essa vida de Deus perfeita, esse Filho de Deus que a senhora tem que ver, contemplar 24 horas do dia. Se você está pensando em trocar de canal, eu te desafio a não fazer isso nos próximos 3 minutos. Depois desse tempo, você vai ver que não conseguirá mais apertar nenhum botão do seu controle remoto. Vamos tentar. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seichonoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Preste atenção no quanto você se irrita com os erros dos outros. Pergunte a si mesmo se é respeitado mais por ser temido do que por ser admirado. E por fim, repare se consegue ser um bom filho. Se você sente que precisa melhorar em algo, descubra o segredo de uma vida harmoniosa. Acompanhando a palestra do preletor Shinji Takahashi. Vamos estudar hoje sobre o assunto sobre a harmonia. Harmonizar-se com as coisas,
de que forma nós devemos harmonizar e o que significa harmonizar. Nós estamos aqui com o livro A Verdade, volume 1. E neste livro, o professor Masaharu Taniguchi explica de forma bem simples, com palavras bastante simples, bastante fáceis de entender, sobre esse assunto segredo da vida harmoniosa. Ele diz, todos gostam de trabalhar? Trabalham? E quando estão trabalhando, cansa? Não? Que bom. Não tem nada que cansa? Quando eu estava estudando, uns 2, 3 anos atrás, estudando primário, né? Naquela época eu me cansava com algumas matérias. E algumas matérias estudava sem se cansar. Mas pegava alguma matéria, lia 2, 3 páginas aí, logo em seguida estava dormindo. Por que será? Aí então o professor Masaharu Taniguchi diz: se trabalharmos ou estudarmos com alegria e prazer, não ocorrerá atrito na mente por estar harmonizada com o trabalho ou com os estudos e não nos sentiremos cansados de modo algum. Então, se a pessoa, logo que começa a estudar uma determinada matéria, a pessoa se cansa, fica desanimada e logo em seguida acaba dormindo, isto significa que a pessoa não está harmonizada com aquela matéria. Muitas vezes não é exatamente com a matéria. Muitas vezes pode não estar harmonizada com o professor ou com a professora. Então, não gostou da cara do professor ou da professora, então, como não gosta daquela professora ou do professor, então não gosta daquela matéria. E no momento em que começa a estudar essa matéria, a pessoa acaba ficando cansada e logo em seguida acaba dormindo. Agora, se a pessoa gosta da matéria e gosta do professor ou da professora que está lecionando aquela matéria, então essa pessoa não se cansa. Pode estudar à vontade, pode varar à noite, inclusive, que não se cansa. E como não se cansa, como gosta da matéria, então ela não se cansa e continua trabalhando, continua estudando sem problema nenhum. E aí, então, nós podemos perceber que o fato de a pessoa gostar da matéria ou o fato de a pessoa gostar de um determinado assunto, isto é exatamente o fato de a pessoa estar ou harmonizada ou a pessoa não estar harmonizada. Se a pessoa estiver harmonizada com a matéria e com o professor que leciona, então esta pessoa não vai se sentir cansado. Mas se a pessoa não gosta da matéria, então não está harmonizada com aquela matéria, ou com o professor ou a professora que está lecionando aquela matéria. E aí então a pessoa acaba se cansando facilmente. E aí então, como é que nós poderemos manter essa harmonia com todas as coisas? Na nossa vida, se nós tivermos a harmonia, a nossa vida harmonizada em todos os sentidos, nós não sentiremos cansaços, não sentiremos nem fraqueza, nem ficaremos doentes também. E aí o professor Masaharu Taniguchi diz nesse livro, na página 229, as preocupações, a tristeza, o temor, mente que rejeita, ciúme, desconfiança, são todas essas mentes que estão em desarmonia dentro de nós. Se existir algum sentimento dessa natureza dentro de nós, então esse sentimento que não está harmonizado com o nosso interior, com a nossa natureza divina, isso é que vai fazer com que a pessoa acabe se cansando, acabe ficando cansado naquele momento. Ao contrário, a mente que ama, a mente que elogia, mente que se harmoniza, mente que agradece, então todos eles contêm sentimentos de gratidão, sentimentos de alegria. E quando a pessoa tem esse sentimento de alegria, gratidão, então ela não se cansa.
Então, o que nós precisamos fazer? Como é que nós poderemos viver para nós não sentirmos cansados? Para nós ficarmos sempre em harmonia com todas as coisas. E aí, na página 230, o professor Masaharu Taniguchi diz que nós precisamos saber analisar todas as coisas e visualizar no interior de todas as coisas há alguma coisa maravilhosa que existe realmente no interior de todas as coisas. E aí diz, se nós conseguirmos agradecer, ou melhor, se nós conseguirmos acreditar que, de fato, em Deus, acreditar de fato em Deus, no amor de Deus, então não há dúvida de que conseguiremos ficar com a mente alegre, preenchida de gratidão e contentamento. Muitas vezes nós olhamos para o mundo assim e dizemos que mas que mundo sem graça, que mundo injusto, que mundo cheio de sofrimentos, tristezas, problemas em todos os lados. Mas isto é porque nós não estamos vendo a criação verdadeira de Deus. Nós não estamos vendo a verdadeira criação de Deus. Aquilo que realmente foi criado por Deus. Se nós acreditarmos que Deus é perfeito, se nós acreditarmos que Deus é maravilhoso, se acreditarmos que Deus tem capacidade, sabedoria e amor infinito, e utilizando toda essa sabedoria, toda essa capacidade, todo esse amor, Deus criou um mundo perfeito. Então, é importante nós visualizarmos no interior de tudo aquilo, ou por trás de tudo aquilo que existe de imperfeito, a perfeição maravilhosa que é a criação de Deus. E aí então, conseguir acreditar no Deus verdadeiro, esse Deus que não criou essas coisas negativas, esse Deus que não tenha criado essas injustiças. E aí, então, nós vamos começar a analisar um pouquinho mais profundamente o que existe por trás de todos os problemas, todos os conflitos que nós vemos ao nosso redor. Os conflitos não são criações de Deus, são criações da nossa mente em desarmonia. E essa mente em desarmonia é que está fazendo com que manifeste ao nosso redor problemas, conflitos, desgraças, todas essas coisas negativas. E aí, então, quando nós entendermos essa verdade, aí nós poderemos acreditar num Deus maravilhoso. Então, na página 232 diz, o preparo mental para se tornar feliz. E para ser feliz é preciso realmente estar harmonizado com todas as coisas. E aí diz, a alegria de ver o sol. Hoje está um dia maravilhoso. Começou um pouco nublado, mas já saiu o sol. Hoje está maravilhoso. Então, ao vermos o sol e nós alegrarmos por ter aparecido o sol, quando nós ficarmos nesta situação, então manifestou a alegria no nosso interior. E da mesma forma como nós vemos o sol e sentimos alegria, nós precisamos sentir a alegria em todas as coisas. A alegria de respirar o ar. Tem alguém que não está respirando aqui? Graças a Deus estão respirando, não é? A alegria de nos servirmos do arroz, da alegria de estudar, a alegria de ver o rosto do papai. Não estão vendo o rosto do papai? Talvez não fisicamente, mas se nós imaginarmos aquele rosto do papai que antigamente, quando ele ainda estava vivo, manifestava aquela alegria ao nos ver. Então, nós imaginarmos isso aí, tudo é condição de nós alegrarmos, manifestarmos a nossa alegria. A alegria de ver o rosto da mamãe, dos manos, das manas, a alegria de respirar o ar, a alegria de lavar o rosto com água límpida. Tudo isso, se nós conseguirmos alegrar pelo fato de estarmos sendo vivificados desta forma, então
começamos a verdadeiramente sentir realmente a alegria. E essa alegria de ver todas as coisas boas ao nosso redor, mesmo que isso não seja uma coisa tão grandiosa, mas são coisas pequenininhas que acontecem na nossa vida, mas se nós alegrarmos com isso, então nós estaremos manifestando a alegria dentro do nosso interior, e a constância dessas alegrias pequenas na nossa vida é que fazem com que eu possa viver uma vida feliz no dia a dia. Se nós ficarmos esperando coisas grandiosas acontecerem, como, por exemplo, tomara que eu ganhe na loteria. Se eu ficar só esperando o momento de eu ganhar na loteria, e aí no momento em que eu ganhar na loteria, aí eu serei feliz. Se eu estiver pensando dessa forma, e o tempo que eu vou esperar até ganhar na loteria? Talvez esse momento não vai vir nunca. Então, o importante é viver o dia a dia com alegria. E quando nós vivermos o dia a dia com alegria, tristeza vai desaparecendo, problemas vão desaparecendo. E como eu estou alegrando o dia a dia, então cada dia vai ser um dia feliz. E quando eu viver todos os dias de forma feliz, então eu vivi um mês inteirinho feliz. Se eu continuar dessa forma durante 12 dias, eu vivi um ano inteirinho feliz. Se eu viver 5 anos dessa forma, vivi 5 anos bastante felizes. E cadê a tristeza? Cadê o sofrimento? Cadê o problema? Cadê a infelicidade? Então, isto é o nosso modo de viver na Seicho no Ie. E professor Masaharu Taniguchi escreve no livro, na página 238 deste livro: vamos agradecer com maior frequência. Costumam agradecer? Quando? Naquele momento em que receber algum benefício de alguém? Não. Se for esse tipo de agradecimento, na verdade, isso não é o sentimento de gratidão de verdade. Nós precisamos agradecer pelo fato de estar vivo neste momento agora. Se eu estou vivo, é porque existe a vida. Se eu estou vivo, é porque eu tive condições de comer. Se eu estou vivo, é porque eu tenho condições de fazer com que o coração fique batendo durante o tempo todo dentro do meu organismo. Se eu consigo estar vivo, é porque eu consigo respirar. Ou seja, os pulmões estão trabalhando direitinho. Os órgãos respiratórios estão trabalhando de forma maravilhosa. Eu tenho também esse ar maravilhoso que me vai suprindo de ar, de oxigênio, que são elementos importantes para eu poder continuar vivo. Então, eu estou sendo vivificado. Pelo fato de estar sendo vivificado, é que eu preciso agradecer. E se eu começar a agradecer por todos esses fatores, pelo fato de eu poder conversar, pelo fato de eu poder ouvir, pelo fato de eu poder sentir o odor, pelo fato de eu poder ver, se eu consigo fazer tudo isso, então isto significa que eu estou sendo vivificado. E se eu começo a agradecer pelo fato de estar sendo vivificado, então eu posso agradecer por tudo que acontece na minha vida. E no momento em que eu estou sentindo gratidão, mesmo que eventualmente alguém venha a dar um pisão no meu pé e no meu calo, naquele momento em que eu estou com um sentimento de gratidão, aquele pisão no calo também não vai doer tanto. Agora, se eu levo um pisão no meu calo naquele momento em que estou com raiva, o que acontece, né? Então, a situação não é de alguma coisa que vai vir na minha vida, mas é tudo aquilo que existe dentro de mim, dentro da minha mente. É a minha mente que vai criando todas as situações maravilhosas.
Então, harmonia, sentimento de gratidão, sentimento de alegria, tudo isso vai fazer com que a pessoa possa viver o seu dia a dia de forma maravilhosa. E para nós podermos continuar essa vida maravilhosa, nós precisamos começar a redirecionar também o nosso modo de viver. Antigamente, ou até agora, talvez eu vim pensando somente em obter felicidade para mim. Mas está no momento de eu começar a pensar de que forma eu vou levar felicidade também para outras pessoas. Por quê? Quando eu estou pensando na felicidade das outras pessoas, então essa felicidade de estar pensando, esse sentimento de estar pensando na felicidade dos outros, isso é que vai atrair a minha própria felicidade. E o professor Masaharu Taniguchi, dá exemplos fantásticos. Ele diz: no momento em que a sua mão direita está se coçando, sentindo coceira, como é que você vai conseguir coçar essa mão direita? Com a própria mão direita? Não. Quando eu estou sentindo coceira na mão direita, quem vai coçar é a mão esquerda. Ou seja, o nosso organismo foi criado de forma a ajudar o outro. E não é somente o nosso organismo físico, mas a estrutura social foi criada no sentido de estar ajudando o outro. E se cada um procurar levar felicidade para outro, então, aí, naquele momento em que eu estiver levando a felicidade para outro, pode ser que a felicidade não volte daquela outra pessoa a quem eu levei a felicidade. Mas pode ser que essa felicidade volte de um local totalmente inesperado e aí então eu vou sentir a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria de estar vivendo e dessa forma a minha vida será cada vez melhor, cada vez mais saudável, cada vez mais confortável. E isso é viver de forma harmoniosa. Tudo bem? Muito obrigado pela presença, obrigado pela atenção. Muito obrigado. O quadro de perguntas e respostas de agora tem a presença do preletor Heitor Miyazaki, que esclarece: como ajudar um irmão que não consegue se livrar do álcool e das drogas? Diante dele, o sorridente âncora do nosso programa, preletor Enio Masaki Hara. Muito obrigado, a Seitonê trazendo respostas para você que mora aí no Rio de Janeiro, nosso muito obrigado. Alô Mato Grosso do Sul, alô Manaus, muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seitonê, esse modo feliz de viver. E hoje o assunto é drogas e álcool. Para falar sobre isso, o professor Heitor Miyazaki, tudo bem, professor? Tudo bem, né? Professor, chegou uma carta para nós de uma pessoa desesperada que o irmão, além do álcool, também entrou na droga. E ela quer saber de que maneira eu posso livrar meu irmão do álcool e das drogas aí não muito convenientes para a vida do jovem. Ter em mente que ele não é viciado. Justamente tem um CD, uma palestra minha chamada O Poder da Oração. E nesse CD eu menciono um caso, um relato que aconteceu com uma senhora aqui de São Paulo, e o filho era viciado 20 anos no álcool, 20 anos alcoólatra. E o rapaz era viciado desde os 15 anos. Ele tinha 35 anos, até comentei com ela: a senhora não tem idade para ter um filho viciado há 20 anos. Ela falou: não, mas ele é alcoólatra desde os 15. Falei: primeiro detalhe, a senhora está vendo seu filho como viciado. Enquanto a senhora mantiver esse pensamento, ele vai continuar viciado. Então, ele até distraía essa senhora falando da bolsa, do sapato, e de repente eu perguntei: como é que é seu filho? Eu falei: não entendi a pergunta, eu quero que a senhora responda sinceramente. O que veio na mente da senhora quando eu falei seu filho? Veio na mente um filho de Deus maravilhoso, trabalhador, dinâmico, ou filho alcoólatra? Ela falou: alcoólatra. Fala: Deus não criou nenhum alcoólatra. Não está escrito que Deus criou alcoólatra. Deus criou todos a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, essa vida de Deus perfeita, esse filho de Deus que a senhora tem que ver, contemplar 24 horas do dia. Então, toda hora, veja como filho de Deus e pratique. Você é filho de Deus, é amável, harmonioso, você é dinâmico, você é trabalhador, você é filho de Deus.
E ela começou a fazer, pediu para o esposo fazer, para a nora fazer também. No 5º dia o filho foi na casa dela e disse, eu não sei, mãe, mas eu não sinto mais vontade de beber. Então, até outros casos também de outros tipos de vícios, a doutora Sônia, lá de São José do Rio Preto, né, nosso abraço para ela, e ela também tinha um problema com o marido, que era viciado em 4 maços de cigarros por dia, 80 cigarros, viciado em corrida de cavalo e viciado em jogo de baralho também. E ela falou, o que eu faço? Eu falei, a senhora está vendo seu marido como viciado, vejam como filho de Deus, não como viciado. E ouça o CD, o poder da oração, e pratique. Aí ela começou a praticar intensamente, no 5º dia o marido parou com os 3 vícios. Né? Professor, por exemplo, só um exemplo, eu tenho um irmão que mora a 1000 quilômetros de distância da minha casa. Daqui, por exemplo, eu posso mentalizar esse irmão como um ser maravilhoso, saudável, isento de qualquer vício. Pode. E essa mentalização, essa oração funciona? Funciona porque não tem distância. Não existe distância para a mentalização quando você faz de uma forma espiritual. Porque não é uma energia do corpo, não é imposição da mão. Né? Quando se trata de imposição da mão, ele tem limite de distância. Mas quando nós oramos espiritualmente, mentalizando a pessoa, do outro lado, as mentes se comunicam. Até um caso interessante que aconteceu uma vez com uma senhora. Ela falou da filha, falou, mas senhora, pelo jeito, a senhora tem muita comunicação, a senhora tem muita telepatia com a sua filha. Sim, eu tenho sim, minha filha mora nos Estados Unidos e eu sei que quando ela está bem lá, ela não está. Eu sinto tudo isso, eu morando em São Paulo, ela nos Estados Unidos. Até um exemplo, uma vez eu senti que minha filha não estava bem, eu liguei para lá, só deu ocupado, e não consegui falar com ela. 2h da manhã, minha filha telefona e fala, mãe, para de pensar em mim que eu não consigo dormir. Então ela captava, uma sentia o que eu sentia, comunicação mental. Então aquela frase, as mentes se comunicam, é uma verdade. É verdade, né? Tá certo. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, pela apresentação. Muito obrigado a você que escreveu, muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seitonê, esse modo feliz de viver. Muitos sentem bolas de ferro amarradas ao tornozelo e se arrastam dentro da própria casa. Para libertar o ser humano das correntes mentais que o aprisionam ao sofrimento, é que existe o programa Seitonê, para levar até você um modo feliz de viver. Então, a partir de agora, dirija-se ao altar do próprio peito, depois de fechar os olhos. Ali, acompanhe o nosso momento de oração. Até o nosso próximo encontro. Oração para eliminar os defeitos. Devemos perdoar a todas as pessoas, inclusive a nós mesmos. Devemos nos perdoar por nossos próprios defeitos. Um bom método para nos perdoarmos e destruir nossos defeitos é mentalizar o seguinte: eu já me perdoei. Deus já me perdoou e me tornou perfeito. Portanto, não tenho defeitos. Muito obrigado.